ultimamente, Deus não é que ele tenha te deixado nesse barulho. Não é que ele tenha te deixado sozinho. Um barulho, irmão, de vozes na sua cabeça. Pode ser um inimigo te atentando de todas as formas. Talvez atentando até a sua fé, irmão. Porque há três fases nos processos. Aqui tudo desmorona, onde tudo desmorona, tudo. O que tinha tava errado piorou ainda mais. E a segunda fase, que é quando a gente já tá no deserto, é a gente analisar por que a gente tá nesse deserto. E é o que, irmão? É sua fé, é você que tá fazendo com dúvida. Você tá fazendo com dúvida que Deus pode mudar a sua vida. É o que? Você começa a analisar por que você tá aí, por que eu tô aqui. Será que eu tô confiando que Deus realmente pode mudar a minha vida? Será que eu tô colocando um ponto final? E você vai entender por que um ponto final. Porque, irmão, a gente, a gente não, irmão. Deus que é conosco, ele não tem um ponto final na nossa vida. Ele tem uma vírgula. Olha onde você tá agora. Você poderia estar caído lá onde Deus te levantou. E hoje você tá aqui. Porque ele colocou uma vírgula, não um ponto final na sua história. E isso muda tudo, irmão. E talvez você tenha fazendo com dúvida que Deus pode mudar a sua vida. Como assim? Quando as pessoas, ou quando você testifica pela fé, pelo Espírito Santo, que Deus está do seu lado, a gente levamos como que Deus fosse qualquer outra pessoa, ou qualquer outra algo, tipo assim, algo. Mas, irmão, não é assim, irmão. Deus é amor, irmão. Deus é amor. Quando você se pergunta o que Deus é pra você, o que Jesus Cristo é pra você, o que significa amor pra você? Amor, não existe outro amor a não ser de Jesus Cristo. Existe só de Jesus Cristo. E se a gente fosse citar, a gente poderia passar a eternidade citando o amor de Deus. Mas o amor de Deus é inexplicável. E Deus é amor, irmão. E Deus, o que pra você é Deus? Olha aqui pra mim. O que Deus é pra você? Deus criou o céu e a terra. Deus criou o natural e ele faz o sobrenatural. Então, irmão, ele tá com você. Essa é a verdade. Esse é o barulho que o inimigo tá escondendo de você. Porque Deus é o amor. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar, mas Deus, irmão, Deus, ele fez o céu e a terra. Ele criou o natural. E Deus está acima de tudo. Então, se alguma situação na sua vida está acontecendo, Deus não deixa de ser Deus. Se alguma coisa piorou que poderia piorar, Deus não deixa de ser Deus. Quando você nasceu, ou quando você não nascesse, Deus não ia deixar de ser Deus. Entende isso? A mesma coisa que a situação. A situação piorou, as coisas estão dando errado, as coisas estão no mesmo lugar, Deus não deixa de ser Deus. Tá entendendo? Deus não deixa de ser Deus. E às vezes a gente faz com dúvida, mas olha aqui, reflete comigo. Na segunda parte antes da sua promessa. Calma que eu vou chegar na terceira fase. A segunda fase é a gente analisar porque a gente tá aqui. Agora pense comigo. Reflete contigo. O que eu falei agora? Deus é o que pra você? Amor é o que pra você? Jesus Cristo é o que? É uma pessoa. Às vezes a gente pode chamar até de Deus de Pai. Mas na verdade, irmão, Deus não é Pai. E sim um Pai celestial. Porque quando a gente fala de Pai, às vezes as pessoas, às vezes não. As pessoas da Terra, ela funciona assim. Se ela gosta da gente, é porque a gente atingiu alguma expectativa dela. E se ela não gosta da gente, é porque a gente não atingiu a expectativa dela. Ou seja, se um dia eu deixar de atingir a expectativa dela, ela não vai gostar de mim. Tá conseguindo entender? E é da mesma forma, se a gente pode errar alguma vez na vida, a gente erramos, sim, erramos. Nosso pai, a nossa família pode abandonar a gente. Mas lá na Bíblia diz, pode uma mulher deixar o seu filho para trás, eu porventura não te deixarei. Porque Deus não é um pai, onde um dia se você errar, se você errou, ele não vai te deixar. E ele vai te corrigir por amor. Tá conseguindo entender? Que Deus quer botar um basta na voz do inimigo
é que você não faz mais com dúvida que Deus pode fazer. Cadê a tua fé? Cadê a tua fé, irmão? Eu posso falar, cadê a tua fé? E você fala assim, não, eu lembro que era assim, assim. Mas não, Deus não quer que você fale como que era. Ele quer que você olhe para Ele de novo, com fé. E como que Ele vai te levar através desse vídeo para você ter fé. A fé, irmão, o amor de Deus, e Deus é amor, entenda isso. O amor que não dá para ser explicado, o amor que está em cima de todos, sobre todos, que é Jesus Cristo, Ele está com você, Ele habita dentro de você. Você me pergunta como? Porque Deus fez a gente, o céu e a terra, os animais, tudo com amor e por amor. Tá conseguindo entender um pouco? E o amor, Ele fez a gente com amor e por amor. E o amor existe dentro de nós porque Ele veio na terra por amor, para que Ele morresse por amor e para que esse amor vivesse dentro de nós, para que salvamos, para que Ele nos salvasse por amor, irmão. Então, irmão, é muito louco isso. Aí agora você me perguntou sobre a fé. Como que eu vou voltar a ter minha fé? Como que Deus vai botar um basta? Você não acredita ainda Deus que vai botar um basta na sua vida nesse vídeo agora. Irmão, é o seguinte. Se o amor que Deus veio por amor, para que esse amor vivesse dentro de nós, você lembra, irmão? Porque você lembra que você tinha fé para fazer isso, você fazia. Aí você foi estagnando, foi criando raízes na terra, foi criando raízes no lugar que você tá. Foi colocando um ponto final na sua história, você mesmo. Mas Deus tá te dizendo, é Ele que coloca a vírgula em você. Ele não coloca um ponto final, mas sim a vírgula. Porque Ele veio na cruz para botar a vírgula na vida de todos. Porque Ele criou por amor, mas Ele veio, meu irmão, para colocar vírgula na vida de todos. Como assim, vírgula? Uma história ou um texto, língua portuguesa. Quando tá falando a pessoa, eu tô aqui. Eu tô falando, aí depois vírgula. Ou seja, eu tô falando uma fala e depois eu coloco a vírgula para começar outra fala. Como assim? Ainda não entendi. Em histórias de quadrinho ou qualquer coisa. Quando ele está escrevendo, ele fala assim, por exemplo, ali estava tudo acabado nos olhos de todos. Mas aí a vírgula depois vai contando a história. Ainda que a gente morra, a gente vai Deus vai colocar uma vírgula, porque a gente não vai morrer. Já viu outro versículo? Não existe morte para aqueles que creem em Deus. Deus vai colocar uma outra vírgula. E você vai sempre andar com Deus com vírgula. Porque você vai viver com Deus, irmão. Você vive com Deus, mas você não tá com fé, irmão. Deus quer te acordar nesse vídeo, irmão. Que o mesmo amor, irmão, acima de todos. E esse amor tem nome, Jesus Cristo. Ele tá com você. Ele tá com você. Você lembra da terceira frase? Antes da sua promessa chegar? Antes do seu propósito chegar? Você lembra? É você analisar a segunda. A segunda fase é você analisar. Porque você tá aí. E a terceira é você resolver. Nesse decorrer desse vídeo, Deus já tá resolvendo a terceira fase, irmão. Que é a dúvida, que é o lugar que você tá ficando aí. É o deserto que você tá criando raízes, que você tá construindo uma barraca para viver nesse lugar que você tá. Eu não sei o que é, pode ser uma situação, não sei, irmão. Mas Deus tá te dizendo, irmão, por amor, irmão. E quando Ele te chamou, que você tinha fé e tudo mais, e parece que hoje você não confia mais que Deus pode mudar. Mas Ele tá mudando isso, não fica triste. Você lembra, irmão? Foi o amor de Deus que vive dentro de nós que nos chamou. E hoje Ele te chama de novo. Ele te chama de novo. O amor que Deus colocou dentro de nós, Ele tá nos chamando de novo. E quando a gente tinha fé, mas agora, irmão, Deus tá nos chamando de novo, porque tá colocando mais uma vírgula. Você pode estar me chamando de louco, mas como assim o amor tá me chamando? Você lembra, irmão? O amor tá acima de tudo e sobre todos. Você lembra? O amor não dá para explicar. Então, irmão, esse amor que te chamou, você precisa confiar que nesse amor, irmão, esse amor tá acima de tudo e sobre todos. E Ele criou o natural e o sobrenatural.
Você pode estar me chamando de louco, eu tô falando demais, mas presta atenção nesse vídeo. Não deixa passar de novo, não. Não deixa, irmão. E esse amor, irmão, é o amor, irmão. Pode abrir seus olhos, agora reflita comigo. Analisa comigo. Se o amor que Deus morreu por amor, criou a gente por amor. E tá acima de tudo, por amor. Que Ele criou tudo, irmão. Ele criou tudo. Ele criou tudo. Tá conseguindo entender? Ele criou tudo, irmão. E a gente precisando criar nesse amor, a gente teve fé porque o amor nos chamou. O amor que a gente olhou pro amor, que é o Deus do impossível, que Ele faz o impossível. É isso, irmão. Deus tá querendo acender essa chama aqui dentro de novo. Que você olha por amor, irmão. Por amor. Você lembra que você tinha fé? E agora você, cada passo você dá com dúvida. Mas Ele tá te amando. Você só dava passo por amor. O amor que é o impossível. Talvez você entendeu um pouco. Mas o amor, irmão, eu quero que você entenda agora. Essa parte que é a terceira fase da sua promessa. Que Deus não vai pular etapas. Não, Ele vai te corrigir, irmão. Tem um outro versículo que diz. Lá por volta da história de Davi. Ele diz para Davi. A sua descendência reinará para todo sempre. E eu não tirarei meu amor. E corrigirei como um pai. Ele vai te corrigir, mas não fica triste. Olha aqui, vamos voltar aqui. Mas não ignore nada desse vídeo. Você tinha fé, meu irmão, porque você olhou por amor. E quando você olhou que todo o redor dizia não, que você era louco, que você é louco, que você é esquisito e que não tem mais jeito, você olhou, você tinha fé e prosseguiu, porque você olhou por amor. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas você continuou mesmo o mundo dizendo não, porque você olhou por amor, que é Jesus Cristo, que é Deus. Agora vamos refletir mais uma coisa. O que é vivo e o que é morto para você? O vivo é que faz coisas. O morto é que não faz nada. E Deus é o Deus vivo. Então, irmão, você pode estar me chamando de louco de qualquer forma, mas eu não ligo. Na Bíblia fala que a gente precisa ser louco. E a gente é louco, irmão. Mas Deus usa os loucos para confundir os sábios. E quando você tinha fé, é porque você olhou por amor. Por amor. Para Deus, irmão. Para Deus. Deus é o amor. Você olhou para Deus. O Deus do impossível. A minha situação não está condizendo. Mas o amor que vive em mim, que arde em mim e que está dentro de mim, está comigo. E Ele é o Deus do impossível. E Ele criou tudo. Você pode estar me chamando de louco, eu não sei, irmão. Mas não ignore essa palavra, irmão. Não ignore, irmão. Sua promessa, irmão, tem um tempo, já tá marcado. Mas não ignore, irmão. Você pode estar me chamando de louco, mas olha aqui, irmão, reflita. A primeira vai destruir tudo, vai desmoronar tudo. A segunda você vai analisar, que a gente já analisou aqui no decorrer do vídeo. E a terceira é corrigir. Nesse vídeo a gente tá corrigindo isso. Quando o mundo dizia o não pra você, quando pessoas zombaram de você, e outra coisa importante é que, como assim Deus não é pai, e sim pai celestial? Porque pai é uma pessoa, sim, mas o pai celestial é Deus. Deus não te zomba porque você não é. Deus não te zomba pelas suas habilidades. Deus não te zomba. Ele não te zomba porque você não consegue fazer. Muito pelo contrário. É aí nessas coisas que que vai glorificar Deus. Tá conseguindo entender? Então, irmão, a gente é louco, irmão. A gente pode ser louco, mas não liga pra isso. Olha para o amor de Deus. Quando você tava com fé, não tô falando que você, mas aqui nesse decorrer desse vídeo, eu creio e profetizo que Deus tá acendendo a sua fé de novo. Quando o mundo diz eu não, você não tem habilidade, você é louco, você é esquisito, Deus olhou pra você com amor, porque Ele é o amor puro, irmão. E você olhou por amor. Ele te chamou e você olhou para Ele. Mas espera aí, minha situação não tá condizendo. Nada tá condizendo, tá me chamando de louco.
Mas o amor que vive dentro de mim, ele supera tudo, irmão. E esse vídeo tá ficando longo. E tá longo mesmo, mas... Irmão, olha por amor de Deus, mais uma vez, irmão. Olha para o amor de Deus. Isso vai mudar tudo, irmão. Isso vai mudar tudo, tudo, tudo. Olha para o amor de Deus mais uma vez, irmão. E tudo se... Vai tudo chegar na sua vida, irmão. Eu profetizo isso. Mas olha pro o amor de Deus. É porque o inimigo quer esconder o amor de Deus de nós. Mas ele veio aqui, não tá... Desculpa a expressão, mas ele não tá ligando pra nada do inimigo, porque ele é o amor puro, acima de tudo, irmão. E Jesus Cristo é o amor. Jesus Cristo é o Deus vivo. Irmão, alegre-se, irmão. Alegre-se. E olhe para o amor de Deus mais uma vez. Quando você tinha fé, você pode estar perdendo sim, mas nesse vídeo Deus já recuperou a sua fé, porque ele é o amor puro. Ele está acima de tudo. E quando ele escreve no nosso livro, no livro dele, na verdade, que vai acontecer em tal dia, não vai ser da nossa forma, não. A gente vai pensar que tudo desmoronou, você lembra? Mas no tempo de Deus já vai acontecer. Mas tem as 3 fases, irmão. Ele vai te ensinar. Basta você nesse vídeo aprender. E você aprendeu tudo que Deus quer te ensinar. Tudo que Deus quer te restaurar. E que te restaurou. Eu profetizo. Então, irmão, olha para o amor de Deus mais uma vez. Olha por impossível, porque é Deus. Então, irmão, esse foi o vídeo. O vídeo ficou longo, mas eu profetizo, irmão, de verdade, que Deus te restaurou. E que a segunda fase e a terceira fase na sua vida já acabou. Porque Deus vai te ensinar alguma coisa antes de entregar a sua promessa. Deus vai te colocar no deserto para você chegar na terra prometida. E eu profetizo, irmão, nesse vídeo, se você entendeu, irmão, isso daqui que Deus quis te dizer, que diz não, ele tá te chamando para mais uma vírgula. Você lembra a thumbnail desse vídeo? Ele tá te chamando para mais uma vírgula, mano. Ele tá, você quer, você tá pronto, você quer ir? Não, ele tá vindo. Ele tá te chamando, irmão. Bora para mais uma vírgula. Agora a vírgula não é que você tava aqui, tava tipo assim, e ele tava sem fé, o inimigo foi atentando. Vírgula, mas Deus chegou na vida dele mais uma vez. E os dois partiram junto para a terra prometida. Então, irmão, eu profetizo essa palavra. Se essa mensagem falou com você, se inscreva nesse canal e curte esse vídeo. E compartilhe com alguém, irmão. Compartilhe com alguém para que... Isso é muito importante. Cheguei mais irmãos e irmãs que tá precisando dessa palavra. Que tá precisando para chegar na terra prometida de Deus. E que, irmão, se você entendeu esse vídeo, irmão, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Então, que Deus te abençoe e com Deus, irmão.